Boa noite a todos, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo sobre a situação fiscal pós-Covid e as reformas necessárias para a retomada do crescimento econômico do país. Bom, só para apresentar rapidinho a ABRIG, para quem não conhece, a ABRIG é a Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais. Ela foi criada em 2007 e reúne e representa a atividade de RIG, né, que a gente chama aqui no Brasil, com base em princípios de ética, transparência e diálogo, sempre promovendo debates técnicos e sobre temas estratégicos para a atuação do RIG na formulação de políticas e marcos regulatórios. É por isso que a ABRIG convidou especialistas tão renomados hoje aqui para estar nesse debate. E agradecer também a parceria com a Matchmaking Brasil, que está ajudando a gente na organização aqui do webinar e sempre está como parceiro em todos os nossos webinars aí. Obrigada, Bernard, pela ajuda e pela parceria de sempre. E, bom, a gente sabe que antes da pandemia, a situação das contas públicas brasileiras e o desemprego eles já eram duas enormes preocupações para o Brasil, né? Com a pandemia, é de se esperar que a queda ainda maior das receitas e o aumento ainda maior do desemprego, que já estava em 12 milhões antes da pandemia. Então, tem muitos temas que nós e todos os brasileiros têm se preocupado muito, e as lideranças empresariais brasileiras também, como, por exemplo, o reequilíbrio das contas públicas, o que fazer para reequilibrar as contas públicas, o que fazer para reduzir o desemprego, como acelerar a recuperação da economia, como o Brasil vai se comportar diante da escalada protecionista, que é esperada depois dessa abertura, e se vai ter a reforma tributária que a gente já estava discutindo aí no pré-pandemia, que estava avançada no Congresso Nacional, como que vai ficar, se a gente vai ter essa discussão esse ano no Congresso ainda, como que vai ficar esse tema que é tão importante para o país. E agora, com essa situação toda, a gente não sabe como... Está todo mundo preocupado em como vai ficar, né? Então, para discutir esse e outros temas relacionados ao assunto principal do webinar, a ABRIG convidou um dos mais jovens e brilhantes economistas do governo, que é o Caio Megali, para trocar algumas ideias com dois expoentes do setor empresarial, que é a Beth, que eu já vou apresentar, e o Sinésio. E, mais uma vez, agradeço a parceria da Matchmaking. Bom, então, só para apresentar o currículo do Caio rapidinho, para quem não conhece, o Caio Megali ele é diretor da Secretaria Especial da Fazenda, do Ministério da Economia, e antes disso ele foi secretário da Indústria e Comércio do Ministério da Economia e secretário da Fazenda da Prefeitura de São Paulo. Ele também atuou no setor privado, trabalhou como economista sênior da Lloyds Asset Management, da Gávea Investimentos, da Mauá Investimentos, no Banco Itaú, e ele também foi professor de economia na PUC no Rio e BMEC. Ele é economista pela USP, tem mestrado pela PUC Rio, escreveu diversos artigos, vocês já devem ter lido vários deles aí, do Valor Econômico, Folha de São Paulo, Revista América Economia e vários outros. E além de tudo isso, como a gente conversou aí, quem pôde acompanhar a conversa prévia, o Caio tem uma grande qualidade, que é palmeirense, entende muito de futebol, e só falta agora começar a torcer para o 15 de Jaú para ficar com um currículo perfeito. Bom, agora então, passando só para a Beth, antes de passar a palavra para o Caio, só para apresentar a Beth e o Sinésio também. A Beth, para quem conhece, é a Elizabeth Carvalhais, ela é presidente executiva da Interfarma, que é a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa. Antes disso, ela foi executiva também frente ao IBA, que é a Indústria Brasileira de Árvores, e também liderou a Associação Brasileira de Celulose e Papel. A Beth também atuou em diversos fóruns internacionais, como a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, e o International Council of Forest and Paper Associations, no qual ela foi presidente entre 2015 e 2017. Ela iniciou a carreira na Volkswagen no Brasil e ela foi diretora de Relações Governamentais, então ela é muito experiente, ela é conselheira nossa do Conselho Superior na ABRIG, e ela foi também vice-presidente da Anfávia, que é a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores. E, além disso, para mim e para todas as mulheres de RIG, ela é uma grande inspiração, não só por sua inteligência, mas também pela sua simpatia e elegância. A Beth é um modelo de RIG, de executiva, a ser seguido por todas nós. RIGs e está todo mundo muito feliz que agora ela integrou o Conselho Superior. Tenho certeza que vai ser uma participação importantíssima, já começando hoje aqui com a gente nesse debate. E, por fim, o Sinésio, que é muito conhecido também no setor industrial, bem respeitado,
é presidente e CEO de 14 entidades setoriais, nem dá para falar que todas, mas ele é presidente da Brinc, a Brinc Foundation for Children's Rights, e Sim de Brinquedos, AB Música, bom, tem 14 entidades, é muita coisa, Abraflex, Abrapur, Abrace, Artefatos, Ciapapeco, e também até de um hospital, do Hospital Ceparco, que tem 1.400 employees, 1.400 empregados, funcionários. Eu até perguntei para o Sinésio como que ele fazia para conseguir ser presidente de 14 entidades. Depois, Sinésio, eu queria que você contasse aí para todo mundo o quanto que você trabalha, que é impressionante mesmo. O Sinésio é um exemplo e está no Fórum Nacional da Indústria, está liderando diversos debates aí na Fiesp, na CNI, e é um grande exemplo também para a gente. E, além de tudo isso, o pessoal deve ter ouvido aqui no início da conversa, ele é um grande cozinheiro e a gente está aqui ansioso para acabar logo essa pandemia. Além de ser uma pessoa muito alegre e divertida, que vocês vão ver, a gente está ansioso para acabar logo essa pandemia, para poder participar dos jantares dele, que sempre são muito prazerosos. Bom, depois, durante a conversa, a gente também, quem estiver participando, pode enviar perguntas aqui no chat, que eu vou selecionando algumas e vou encaixando conforme a gente for debatendo. A ideia é que, primeiro, o Caio Megali fazer uma apresentação sobre o tema, passar para os nossos entrevistadores e, conforme for surgindo oportunidade, eu encaixo algumas perguntas de vocês que estiverem aqui no chat. Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos e pela participação dos nossos 3 convidados e a parceria com a Matchmaking, e queria passar a palavra para o Caio. Obrigada, Caio. Obrigado, Marina. Boa noite a todos, especialmente a Beth e ao Sinésio, que tem nos acompanhado aqui nesses 2 anos de governo, 1 ano e meio de governo, nos temas mais diversos relacionados à política econômica, às questões industriais, questões setoriais, né? Os 2 fazem parte da Conexão Indústria, que tem muito próximo lá da gente, né? Trazendo sempre os pontos relevantes do setor real, que são muito importantes para o desenho da política pública, né? Nós temos no norte o governo de que boa parte, ou grande parte dos problemas da economia são sentidos lá na ponta, são sentidos pelos setores, são sentidos pelas empresas, e nós aqui de Brasília não conseguimos identificar, né? A economia é muito grande, muito diversificada, então esse contato com o setor real, essa proximidade com as associações, as empresas, é fundamental para que o desenho da política pública seja efetivo. De fato, nós cheguemos ao problema, né? Ataquemos o problema e as políticas, como eu falei, sejam efetivas. Mas, como a Marina estava falando, primeiro agradeço a apresentação carinhosa da Marina. É um prazer estar aqui com vocês. Como a Marina estava falando, nós entramos nessa pandemia uma situação fiscal que já não era privilegiada. De fato, se nós olharmos o nível de dívida pública brasileira, perto de 75% do PIB, né, antes de entrar na pandemia, ele é 50% maior do que a média dos países emergentes ou países parecidos conosco. A média é 50%, 55% do PIB de dívida e nós temos 75%. Eu gosto de comparar, por exemplo, com o Peru, nosso país vizinho aqui, que entrou na pandemia com um endividamento perto de 20% do PIB. Ou seja, mesmo que o Peru dobrasse a sua dívida, ele ainda ia ficar abaixo da média mundial. Nós já entramos muito acima da média mundial, né? E isso depois de 5 anos de um ajuste fiscal bastante relevante. Se nós voltarmos um pouco no tempo, em 2014, 2015, quando começou aquela recessão mais forte aqui no Brasil, as projeções de PIB, né, dado todas aquelas pedaladas e manobras fiscais que tinham sido feitas e foram deflagradas, as projeções indicavam que em 2019 nós teríamos uma dívida que estaria perto de 90% do PIB, né? Isso lá em 2014. Então, ao longo dos anos, nós fomos fazendo importantes reformas, né? Primeiro começou ali em 2015, quando o ministro da Fazenda, o Joaquim Levy, abriu os números, e de fato nós entendemos o tamanho do problema. Aí veio o teto de gastos, a TLP, né, que foi a mudança lá do BNDES, a desalavancagem dos bancos públicos, mais recentemente a reforma da Previdência, ou seja, uma série de passos importantes que foi envergando essa curva. Em vez daquele 90% de dívida
que parecia que nós iríamos chegar, nós chegamos em 75. Então, foi uma grande vitória. O Brasil estava vencendo a disputa, vencendo a batalha contra o endividamento, né? Conseguindo trazer a dívida para baixo, o que é fundamental, porque com uma perspectiva de estabilidade de dívida, a confiança dos investidores internacionais e nacionais também, né, aumenta no governo. Então, os investimentos vêm, o país volta a crescer, né? Só que esse processo todo acaba indo por terra com a pandemia, né? A crise não tem uma natureza econômica, tem uma natureza, né, de saúde pública e, portanto, não está restrita a um setor, né, e não está restrita a um diagnóstico específico, como foi, por exemplo, a crise de 2008, né, uma crise muito mais espalhada pela economia e sem uma solução, digamos, de livro-texto, né? Não é uma solução que você deve estimular a economia, consertar um setor para pôr a economia de volta a crescer. Muito pelo contrário, né? Foram meses de distanciamento social, estão sendo meses de distanciamento social, em que o objetivo principal não é estimular a economia a crescer, e sim manter o tecido econômico vivo, empresas, né, pessoas, trabalhadores, para que quando a situação se normalize mais à frente, as coisas comecem a voltar. Tá certo? Então, o grande foco deste momento, né, tudo ficou em segundo plano, o foco principal passou a ser manter a economia viva. E para manter a economia viva numa situação que nem essa, só resta uma forte expansão dos gastos públicos, né? Nós elaboramos um plano que tem basicamente 3 direções, né? Uma direção social, que vai para a saúde, para a manutenção do emprego, né, e manutenção da renda básica. Então, o auxílio emergencial entra nessa categoria, a MP trabalhista, que teve bastante sucesso, né, que paga boa parte do auxílio-desemprego e permite com que as empresas não demitam, reduzam a carga horária, né, entra nessa categoria também. Todas as transferências que nós fizemos para a área de saúde, para a compra de respiradores, testes, todos entram nessa primeira categoria. Eu acho que essa primeira categoria andou muito bem, fluiu muito bem e está sendo importante para estabilizar ou pelo menos reduzir o impacto social da pandemia, que é importante, é fortíssimo, mas eu acho que os efeitos aqui são importantes nessa primeira categoria. A segunda categoria é um apoio aos entes federados, né, estados e municípios, temos que lembrar que, como a União, estados e municípios têm um nível de rigidez orçamentária muito elevada. Praticamente 95% das despesas são carimbadas. Não dá para cortar fácil. Folha, previdência, né? E a queda na receita, abrupta, de uma hora para outra, né? Até janeiro e fevereiro, as receitas estavam crescendo bem. Não parecia que ia ser um ano difícil. Muito pelo contrário, parecia que ia ser até um ano um pouco mais tranquilo do ponto de vista da execução orçamentária. Mas veio a pandemia e o que parecia ser um crescimento de receita passou a ser uma queda fortíssima, perto de 30% das receitas. Uma queda rápida, de uma hora para outra, das receitas dessa forma, estrangula as despesas orçamentárias, as despesas obrigatórias. Então, foi preciso, né, uma rápida e um efetivo pacote de ajuda a estados e municípios, que hoje já soma perto de 180 bilhões de reais entre transferência de recursos e suspensão de pagamentos, né? Por exemplo, quase todos os entes têm a dívida com a União, tem que pagar todo mês. Nós suspendemos o pagamento para esse ano só para o ano que vem, então isso já dá um alívio de caixa. Então, esse segundo bloco também é um bloco que andou bem, um bloco muito efetivo. E o terceiro bloco, absolutamente crucial, é manter as empresas vivas. E para isso nós precisamos de crédito, né, programas de crédito que sejam efetivos e funcionais, né? E lançamos vários deles, né? Tem o de apoio à folha de pagamento, tem o programa agora mais recente, o Pronamp, né? Esta terceira parte foi um pouco aí todas as medidas do Banco Central para liberar a liquidez e para dar mais fôlego aos bancos emprestarem. Agora, é um pouco daquela história do cavalo, né? Você consegue levar o cavalo à fonte, mas você não consegue obrigá-lo a beber água. Nós demos todas as condições para que o crédito fluísse, o crédito melhorou, mas num ambiente de aversão a risco fortíssima, como nós estamos vivendo, né? Essa fluidez do crédito
não aconteceu da forma esperada. E continuamos trabalhando fortemente nessa área, está melhorando um pouquinho, agora o Pronamp tem um apoio lá dos fundos garantidores, eu acho que vai rodar melhor daqui para frente, estamos convictos disso, vamos aguardar. Mas, de qualquer forma, todo esse pacote tem nos permitido passar pela crise, gradativamente os números começam a melhorar, acho que abril foi um mês muito forte assim, de contenção de despesas, nem o auxílio emergencial, né, aqueles R$600 foi gasto. As pessoas estavam com tanto medo, com tanto receio, que mesmo quando as pessoas tinham condição de gastar, não gastaram, seguraram o dinheiro. Então, abril foi um mês muito ruim. Maio, um pouquinho melhor. Junho, está com cara de que vai ser um pouquinho melhor ainda, né? E se esse alívio do distanciamento social funcionar, e eu não vou entrar aqui no mérito, né, não é a minha praia, mas a gente tem observado estados e municípios pelo Brasil andando nessa direção, se isso continuar e não tiver nenhum problema mais à frente, eu acho que a gente tem condição de gradativamente recuperar e ter um segundo semestre melhor. Mas o saldo desse pacote de auxílio é um déficit primário, né, um déficit público, que sai de mais ou menos 100 bilhões de reais antes da crise e pula para 700, 800 bilhões de reais. Nós estamos com um déficit de 12%, 13% do PIB, uma relação dívida-PIB que pode chegar perto de 90%, 95%, perto, talvez até 100%, algumas projeções apontam. Então, retomando aquela história que eu estava fazendo lá atrás, lembra que em 2014 se projetava que a dívida chegasse em 90%, nós conseguimos trazê-la para 75%, mas a pandemia agora jogou o país de volta lá para 90%, 95% de dívida, nós vamos ter que começar tudo de novo. Então, claro que a partir de um arcabouço fiscal muito mais sólido, com as reformas feitas, algumas delas, outras por vir, né? Mas o desafio vai ser bastante grande. Nós vamos ter que pagar essa conta, nós como sociedade vamos ter que pagar essa conta, e a melhor forma de pagar essa conta é com a economia crescendo. E para a economia crescer, nós vamos retomar a agenda de reformas. Então, os pilares fiscais têm que voltar, o teto de gastos tem que prevalecer e vai prevalecer, essa é a nossa principal âncora, as metas de superávit primário, a regra de ouro, né, todo aquele arcabouço de gestão fiscal, mas principalmente nós temos que olhar para reformas que façam a economia voltar a crescer, reduzam o custo do Brasil. Reforma tributária, a Marina mencionou, é absolutamente crucial, nós estamos trabalhando fortemente nisso, o ministro Guedes tem uma equipe da Receita Federal e do gabinete, especialistas do gabinete focados nesse ponto, estou bastante convicto que a gente vai sair com um projeto de reforma importante e vai finalmente andar, e todo o arcabouço regulatório, exigências burocráticas que nós sabemos que travam também o país, né? O Brasil é aquela figura do Estado no cangote das empresas, gerando um peso, uma dificuldade de burocracia e de incerteza e insegurança jurídica muito grande. Nós temos que atacar essa agenda. Então, a agenda pós-crise tem que ser uma agenda, de retomada do ajuste fiscal, para sinalizar que o país é um país solvente ao longo do tempo, né, e continuar atraindo investimento, e, do outro lado, a agenda da produtividade, a agenda da desburocratização, a agenda do estímulo à concorrência, né, que é a única forma de trazer o custo do Brasil de volta e colocar o país num ritmo de crescimento acelerado. Não vai ser fácil, o desafio econômico vai ser enorme para frente, mas nós estamos convictos que o país reúne todas as condições para retomar a trajetória de crescimento sustentável. Obrigada, Megali. Para a gente é uma oportunidade assim, super importante ouvir o governo contando um pouquinho, porque a gente tem, às vezes, a indústria, os líderes empresariais estão próximos do governo, a gente sabe até o que vocês têm feito, mas a gente sente falta de chegar no povo, né? Chegar essa mensagem no povo, que é essa mensagem de tanta esperança, de um trabalho tão importante que vocês têm feito com 3 pilares, né? O social, o apoio aos entes federados, manter as empresas vivas, que é uma preocupação também aqui da maioria dos empresários que estão aqui presentes.
e agora essa esperança no pós-pandemia, na retomada, uma agenda voltada para ajuste fiscal para a gente garantir a competitividade e também desburocratização, a questão da redução do custo Brasil, que é um custo enorme e prejudica tanto a competitividade das empresas, né? Mas foi bem interessante o seu discurso. Eu queria ouvir um pouquinho agora o que a Beth gostaria de saber e depois passar para o Sinésio. Beth, por favor. Boa noite a todos. Eu já fui apresentada, mas vou contar só rapidamente um pouquinho o que fazemos hoje. Eu estou na Interfarma, na indústria farmacêutica. Eu diria que é um dos setores no epicentro. Eu não quero falar da crise, nós estamos no epicentro da solução. Eu queria até essa oportunidade falar rapidamente, transmitir a vocês que a Interfarma, com 52 laboratórios multinacionais, são todas as marcas americanas, europeias, japonesas que vocês conhecem no mercado, são especialistas em alta ciência dentro do mercado farmacêutico, há vários segmentos, e a Interfarma em si é uma associação de pesquisa e inovação que trabalha nas últimas ciências. Isso para contar para vocês que os laboratórios globais, mundiais, incluindo o Brasil, estão diuturnamente mergulhados na busca da solução, seja de uma vacina, seja de uma cura ou de qualquer solução intermediária. Esses laboratórios, dentro de todas as regras de compliance, para que eu não seja mal entendida, mas se uniram, deixaram um pouco a competição concorrencial de lado e se uniram e estão trabalhando unidos na busca de inúmeras soluções. Então, eu gostaria de conseguir transmitir essa confiança às pessoas que nos ouvem, a todos os setores, meus amigos do mercado de tantos anos, de forma que, em primeiro lugar, eu acho que a solução, vocês podem depositar toda a sua confiança, virá da ciência e dentro da ciência do setor farmacêutico, e também esperamos num prazo, graças a Deus, mais curto, e quem sabe até o fim do ano a gente tenha algumas vacinas à disposição. Dito isso, queria então, Megali, muito obrigada pelos teus comentários, aí sempre muito claros, muito colaborativos, muito bom entendimento para toda a nossa audiência sempre que a gente se encontra. Eu queria, para não fazer várias perguntas, eu queria colocar alguns poucos cenários, uns 2 cenários, e aí você fica à vontade para administrar aí os teus comentários. Bom, seria evidentemente que passaríamos rápido pela reforma tributária. Então, quer dizer, a reforma tributária, na realidade, colocando de uma maneira muito simples, a gente está falando de 80 tributos, perdão. Estamos falando de 3.000 normativas, instruções, resoluções relativas a tributos. Eu sempre tive muito em multinacional e faz muitos anos que eu trabalho com multinacional, mas não conseguimos ainda, os maiores tributaristas, eu nem usei, não conseguiram explicar como funciona a plataforma tributária do Brasil, é uma coisa muito difícil. No setor farmacêutico, o tributo de medicamentos para os animais é de 13%, mas para os seres humanos é de 34% a carga fiscal. Então, a carga fiscal é igual à carga fiscal de tratores, uma coisa assim, entende-se, não que um seja mais ou menos necessário ao outro, mas enfim. Bom, e também, como você bem colocou, nós estamos falando em a saúde de todo o sistema, não é? A saúde do ser humano, a saúde do sistema colapsou globalmente. Então, os efeitos são na produção, são no trabalho, são no comércio, nas políticas públicas, na dívida pública. Bom, se a gente quisesse tentar endereçar um pouquinho um caminho,
Eu acho que um anúncio do governo que foi bastante importante, que chamou muito a atenção da sociedade econômica, foi o Plano Pró-Brasil, sob a liderança do Ministério da Economia, que eu entendo que seja um encaminhamento, alguma coisa de médio e longo prazo, que talvez fosse um caminho de endereçar o novo Brasil, o novo momento, não é só o novo Brasil, é o novo sistema até globalizado. Então, se você quisesse tecer algum comentário sobre esse plano, como ele está, como ele poderá ser, isso seria interessante. Dentro desse planejamento, e alguns de vocês colocaram aqui, a gente entende que o custo Brasil, do qual falamos sempre, hoje posto em números mais inteligíveis, esse custo hoje anual, todos sabemos, é de 1,5 trilhão, representava no momento que foi auferido a 22% do PIB. Então, isso poderia ser uma plataforma também, se entende, de encaminhamento, então, como trazer esses elementos para tentar endereçar o caminho da solução. Obrigada. Caio, por favor, se você quiser já responder, depois eu passo para o Silésio também. E só antes do Caio começar, que eu vi que entraram mais algumas pessoas, a gente estava com 71 pessoas, quem ainda não, quem não ouviu, se quiser colocar alguma pergunta aqui no chat, eu vou encaixando conforme for acontecendo o debate, tá bom? Fiquem à vontade para incluir as perguntas de vocês aqui. Obrigado, Marina. Obrigado, Beth, pelos comentários e perguntas. Bom, primeiro sobre o tema da reforma tributária, né? Eu acho que a reforma tributária ela é o oposto da reforma da Previdência. No seguinte sentido, a reforma da Previdência era uma reforma em que as pessoas discutiam se precisava ou se não precisava fazer. Tinha gente que tinha a convicção de que precisava, eu era um deles, né? Mostrava os números, conhecia os detalhes, né, da Previdência, e tinha uma corrente de pensamento que dizia que não precisava, que os números não eram exatamente aqueles, etc. Agora, chegando à conclusão que precisava de uma reforma, a reforma não fugia muito daquela que foi aprovada, né? Tinha que mexer nas contribuições, uma eventual previdência complementar, uma eventual capitalização, né? Mas o debate de qual reforma fazer não foge muito desses temas, né? Idade mínima, a grande discussão era a intensidade e os parâmetros, né? Idades maiores, idades menores, regra de transição, etc. Mas a reforma, ela não, tanto que a reforma que foi discutida por nós era parecida com a do governo anterior, parecida com o do governo anterior, a nossa foi mais intensa, o que foi importante, né? Mas o jeitão dela é parecido. A reforma tributária é o oposto. Eu aposto que, para qualquer pessoa que nós perguntemos se é a favor da reforma tributária, eu acho que de qualquer corrente de pensamento, né, de qualquer nível social, de qualquer setor, vai falar, não, precisamos de uma reforma tributária. O sistema tributário brasileiro é muito complexo, confuso, né, são mais de 80 tributos, como você mencionou, fora a imensa quantidade de normativos das receitas federal, municipais, estaduais, sai alguns normativos por dia sobre setores diferentes, né? Eu sei que empresas de um porte razoável já tem que ter ali 1 ou 2 pessoas monitorando todo dia só as novas publicações, né, de normativos tributários, fora os normativos regulatórios, né, das agências regulatórias, etc. Mas os normativos tributários que às vezes mudam completamente interpretações, gerando uma segurança jurídica enorme. Todo mundo é a favor. Agora, o desenho da reforma tributária, cada um tem uma na cabeça, né? A reforma tributária tem desde aquela reforma mais radical, que era a reforma defendida, pelo menos academicamente, pelo ex-secretário da Receita, o professor Marcos Sintra, que era do imposto único, ou seja, acaba com todos os impostos, gera um imposto só sobre pagamentos, né? Super radical por um lado, até outras que eu chamaria de não reformas, né? Mais ajustes importantes que são defendidos por alguns tributaristas que dizem o seguinte: olha, é tão complexo mexer no sistema que é melhor manter como ele está
e fazer uma longa e profunda agenda de simplificação. Se nós fizermos só isso, já ajudaria muito, né? E tem muita coisa no meio do caminho. A reforma que tem ganho mais atenção e mais tração é a reforma do IVA, que é mundialmente reconhecido como um imposto mais efetivo, mais eficiente, que reduz tributação sobre investimento ao longo da cadeia, né? E junta impostos, agrega impostos, né? Simplifica 3, 4, 5 dos principais impostos, né, num imposto só sobre valor agregado nacional, uma alíquota só, né? Uma super simplificação que, em tese, todo mundo seria a favor, né? Em tese. Por quê? Que em tese? Porque quando você entra para os detalhes, começa a discussão. Se nós vamos unificar os impostos, hoje nós temos setores que pagam mais impostos e setores que pagam menos. Se nós vamos unificar o imposto e uniformizar as alíquotas, significa o seguinte: aquele setor que paga mais vai pagar menos, e aquele setor que paga menos vai pagar mais, né? Porque nós vamos uniformizar no meio, né? Eu tenho certeza que o que paga mais vai gostar, mas o que paga menos não vai. Então vai começar a briga por ali. Tem uma série de regimes especiais no país, né? Regimes especiais para setores, né, que pagam menos impostos, regimes especiais por regiões do país que também pagam menos impostos. Se nós vamos simplificar, nós vamos ter que pensar em mexer nisso, né? Estamos todos de acordo? Certamente, aqueles setores que estão nos regimes especiais ou naquelas regiões não vão estar de acordo e vão começar a discutir, né? Nós vamos unificar impostos estaduais e municipais. O ICMS é um imposto cuja base tem diminuído ao longo do tempo. O ISS tem crescido ao longo do tempo. Eu tenho certeza que os estados vão adorar juntar ISS com ICMS, né? Os municípios, eu sei que são bastante contrários. Então, já tem uma briga federativa nesse campo. Juntar os três impostos, a União, os estados e municípios cobram da União um ressarcimento. A União não tem recursos para fazer isso. Ou seja, nós temos ali uma grande confusão de setores, regiões, entes federados que vão ter que sentar à mesa para discutir, né? Eu acho que esse vai ser o grande primeiro passo da reforma tributária. Abrir a reforma, né, e a gente parar com essa história de que todo mundo é a favor da reforma e vamos começar a discutir, né? E quem não é a favor vai levantar a mão e o debate vai aparecer. Vai ser um debate legislativo, vai ser um debate com a sociedade, vai ser muito importante, mas não vai ser rápido, vai ser relativamente longo. É importante que nós entremos o mais rápido possível nesse debate, né? E com a cabeça aberta. Ou seja, aqueles setores que vão acabar tendo que pagar mais impostos vão ter que entender que a economia como um todo vai crescer mais, tá certo? E, portanto, eles vão se beneficiar do crescimento agregado, mas vão ter que concordar em entrar em um regime mais homogêneo, certo? Eu não estou lá dentro do grupo que analisa a reforma tributária no Brasil, mas fui secretário da Fazenda aqui de São Paulo, conheço temas de reforma tributária, sei dos debates e sei da importância dessa reforma, né? Com relação ao Pro-Brasil, é um plano que, na verdade, tem por trás o plano que estava lá desde a campanha eleitoral, desenhada pelo ministro Paulo Guedes, que é o Caminho da Prosperidade, né? O Caminho da Prosperidade é um plano que vai muito além de investimento. Tem investimento que é uma chave importante, né? E como nós sabemos que existem restrições fiscais importantes, a grande alavanca de investimento no país é um investimento externo e principalmente um investimento privado. Nós temos que criar condições no país para que o investimento de forma geral, não só o externo, mas o investimento privado de forma geral, entre e se desenvolva, né? Isso está relacionado com a reforma tributária, mas está relacionado com simplificação, está relacionado com perspectiva de estabilidade. Aí eu volto para a âncora fiscal. Como é importante a âncora fiscal, como é importante nós olharmos para o país e entendermos que este país é um país solvente. Porque se nós olharmos ao sul, nós vamos encontrar um país que as pessoas olham e falam: esse cara não é solvente, eu não vou investir ali. Eu não sei qual vai ser a taxa de câmbio desse país daqui a 2, 3 anos, não sei qual vai ser a taxa de inflação desse país, não sei qual vai ser a taxa de juros desse país, porque eu olho no dia a dia e esse é um governo que tem um déficit relevante, que é financiado por emissão de moedas, vai dar problema lá na frente, né? Nós temos que nos afastar desse tipo de cenário, né? Então, esse vai ser o grande desafio de programas de reconstrução. Ancorar na
credibilidade na instabilidade do país e na simplificação, né, e melhora do ambiente de negócios para atrair os investimentos que vão alavancar o crescimento de longo prazo. Você mencionou 1,5 trilhão de custo Brasil. Esse é um trabalho que eu tenho orgulho de ter participado, né? Começou lá na Secretaria de Produtividade, na Secretaria de Indústria e Comércio. Quando eu estava lá, nós começamos a desenvolver esse programa. Depois eu saí da Secretaria, o programa deslanchou junto com o setor privado, né? Que mapeou o tamanho do custo Brasil e elaborou um mecanismo de avaliação das demandas do setor privado e solução dos problemas, né? Esse mecanismo está começando a funcionar. Eu tenho muita confiança que vai ser também uma alavanca relevante para a retomada do crescimento. Eu queria agradecer aqui publicamente a todas as entidades, empresas que participaram desse programa. Tenho certeza que todo o Brasil vai se beneficiar dele. Obrigada, Megali, obrigada, Beth. A Beth levantou, acho que, 2 pontos muito importantes aí, que reforça a importância da reforma tributária, né? Uma carga fiscal para animais de 13% e para humanos de 34%, realmente a gente precisa rever isso, né? Ainda mais um país tão burocrático quanto o nosso, que é um dos países mais burocráticos, por isso que acho que é tão importante também o Plano Pro Brasil, ou como vocês se chamarem, por isso que é tão urgente um programa que agilize logo essa reconstrução. Tem muitos países que estão estimulando investimento para acelerar a retomada econômica. Na União Europeia, os gastos públicos devem ser superiores a 1 bilhão de euros, né? Eu sei que aqui a realidade no Brasil é diferente, a gente tem um custo Brasil gigante, como a Beth falou, a gente tem um dos países mais burocráticos do mundo, então realmente tem uma expectativa grande por medidas como essa do governo para programas de reconstrução, né? E, inclusive, é interessante falar de reforma tributária, porque na véspera, um pouco antes de começar a pandemia, no dia 10 de março, a Briga organizou um café da manhã com o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é o relator da reforma tributária, e era um momento totalmente diferente, né? A gente já estava avançando nessa discussão e, de repente, agora mudou tudo, voltamos tudo para trás de novo. Eu espero que a gente consiga acelerar logo essa discussão. Mas agora eu queria saber o que o nosso amigo Sinésio gostaria de perguntar para o Caio Megali. Sinésio, por favor. Boa noite, Caio. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Marina. Obrigado pela organização dessa conversa. E, Caio, muito obrigado pela menção honrosa e com muito carinho da sua parte à Coalizão Indústria. Nós estamos juntos aí, 15 setores, já há muitos meses trabalhando e cuidando de temas, sem arrumar confusão com ninguém. A gente só quer defender os interesses da indústria. Nesse braço, na minha veia e na de todos nós, circula a indústria. Portanto, o nosso idioma, o que nos conforta e o que nos faz pular da cama às 5 horas da manhã todo dia é a indústria. E é verdade que a gente tem que reconhecer, da pandemia para cá, os programas que o governo pulou na avenida para oferecer, para fazer, debatendo muitas vezes conosco, tiveram efetividade na decisão de fazer. Muito importante o tema da possibilidade do ambiente da mão de obra, prorrogação, suspensão de contrato, 25, 50, 75. Isso cumpriu o seu papel e agora, hoje ou ontem à noite, foi prorrogado. A gente ainda precisa de mais um tempo. Depois, todos os programas para a linha de financiamento, depois o FGI e os demais que o BNDES foi encarregado de fazer, Megali, eles encontraram dificuldades porque do outro lado da mesa tem o banqueiro. Eu não tenho piti de estar reclamando de banqueiro, porque cada um tem as suas responsabilidades. Mas, de verdade, a gente esqueceu de combinar com o banqueiro. Não é? Ele não vai tomar risco, não quer tomar risco, e só o fato de estarmos em pandemia, numa guerra que ninguém conhece, não sabe de onde vem o tiro, o banqueiro também adotou essa posição. O que eu fico pensando, e eu insisti muito com vocês, com o ministro e com todo mundo, que o Tesouro podia comprar os recebíveis das empresas. Os meus amigos que fabricam produtos nos Estados Unidos e têm fábrica lá, o Fed está comprando até cheque pré-datado, não é? Porque a meta é empurrar dinheiro na economia. É claro que eu queria uma reflexão sua sobre esse tema, porque o governo receber, conjugado com o tema do dinheiro para as empresas, o governo receber todos os tributos que ele tem que receber de nós,
talvez fosse hora de aproveitar e fazer. O governo recebe todos os tributos no mesmo dia que as indústrias recebem o pagamento dos seus fornecedores. Então, eu não desequilibro o caixa da indústria e o governo faz uma boa injeção de capital aqui. Essa é a primeira colocação que eu queria colocar a você, e eu penso que seria produtivo colocar os dois aspectos que eu tenho, porque assim você fica livre para uma conversa. Depois, é verdade que emprestar a grandes empresas industriais que já são capazes de equalizar, de resolver os seus problemas de caixa, é uma boa alternativa, mas ela não tem a amplitude necessária que a economia brasileira precisa. Eu não acho que não tem que ser, tá bem? Mas ele não alcançou a amplitude que a gente estava andando atrás. E quando o governo resolveu inundar os CPFs do Brasil de dinheiro, nos R$ 600, uma quantidade fantástica de dinheiro na economia, toda ela vai fazer a economia circular. Não nos iludamos. Isso vai vir para a indústria, comércio e serviços. Isso é muito importante. Esse formato não podia continuar enquanto tiver a pandemia, porque nós não sabemos quando isso vai acabar. É a minha segunda pergunta. E a última, Megali, todas as ações em relação a tributos, a prorrogação, diferimento, são paliativos, eles não resolvem, são importantes. Agora, ontem ou hoje saiu a medida que os INSS, PIS e COFINS do mês de maio passa para o dia do vencimento do mês de outubro. De novo, quem não vendeu não tem para pagar. Então, o impacto disso ele é mais localizado. O que era bom mesmo era se a gente pudesse concentrar esforços, e você tangenciou o tema agora há pouco, vamos encontrar um jeito de colocar todo mundo do país para pagar tributo. Não posso ser só eu, indústria. Eu queria todos os sonegadores do país pagando, e infelizmente o tema não andou com o Marco Sintra, talvez usar a tributação na pista monetária, vamos chamar assim, e desonerar a folha completamente, desonerar a empresa. Como fábrica, nós não queremos mais pagar tributo durante o processo fabril. Enquanto a gente está produzindo, como você falou, sai do nosso cangote, recebe o dia que o consumidor comprar. Ou seja, são desejos muito ousados, mas eles são muito em linha com aquilo que nós já conversamos. Então, se você pudesse avaliar esses 3 pontos, eu não estou colocando um cangote no seu pescoço, mas é só porque são temas que, de verdade, tiram o nosso sono, mas eles fazem a gente pular às 5 da manhã. Tamo junto, amigo. Obrigada, Sinésio. Megali, passo a palavra para você, por favor. Vamos lá, obrigado, Sinésio, pelos comentários. Não, de fato, acho que a pandemia deixou algumas necessidades do país ainda mais urgentes, né? Esse tema de alinhar o pagamento dos tributos com o recebimento é um tema que é recorrente no setor industrial, recorrente no setor real de forma geral. A Receita Federal tem estudado, ou estava estudando, soluções para equalizar isso, né? Nós chegamos a discutir algumas vezes isso nas audiências com o ministro Paulo Guedes. De fato, a pandemia acabou colocando tudo meio que do avesso, mas a retomada dessa agenda é super importante, e talvez seja mesmo um momento oportuno, que agora, saindo um pouco do distanciamento social e a coisa começando a voltar, nós vamos voltar a precisar de medidas que de fato estimulem a economia, e essa pode ser, né, uma delas, né? O Sinésio me pergunta sobre a questão do auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial, ele é emergencial, né? Ele é bastante custoso. Para vocês terem uma ideia, o custo do auxílio emergencial a R$600 por mês é de 50 bilhões de reais. Todo o orçamento do país, em um ano inteiro, para despesas não obrigatórias, como essas despesas sociais, né? Despesas obrigatórias é folha de pagamento, previdência, aquelas que são determinadas por lei, eventualmente pela Constituição. Aí sobra um resto que é para todas as outras despesas importantes do país. Em um ano normal, um ano recente normal, o espaço para esses gastos eram de
era de 90 a 100 bilhões por ano inteiro. Né? E só este programa custa 50 bilhões por mês. Então, ele não cabe no orçamento, ele é importante nesse ano. Esse ano as regras fiscais são flexibilizadas, né, para acomodar essas despesas, mas ele não funciona ao longo do tempo. Ao longo do tempo, acho que duas ações são muito importantes e têm sido sinalizadas pelo ministro. Né? A primeira delas é reestruturar os programas sociais. Nós não gastamos pouco com programas sociais, são quase 200 bilhões de reais por ano em programas sociais, alguns deles entram nas próprias despesas obrigatórias, como eu comentei, como é o caso, por exemplo, do salário, daquela complementação salarial no final do ano. Né? A reestruturação desses programas num único programa focado, como é um programa que o ministro tem chamado de Renda Brasil, né? Cujos detalhes estão sendo estudados pelas equipes dentro do Ministério e serão divulgados mais à frente, é fundamental. Né? Então, acho que esse é um primeiro lado. E o segundo lado é que o auxílio emergencial é tão caro porque o nível de informalidade na economia brasileira é muito alto. Então, nós não podemos conviver com um nível de informalidade tão alto. Então, nós vamos procurar estratégias de formalização. Né? Dentro do programa Renda Brasil, a ideia é trazer estratégias de formalização. Né? Nesse programa tem ideias de ajuste na parte trabalhista, carteira verde e amarela, são todos programas que estão sendo desenhados, né? Desoneração de encargos trabalhistas, né? São programas fundamentais para atacar este problema da formalização, que acaba reduzindo, né, ao longo do tempo, o custo desses auxílios emergenciais. Ele é fundamental. Né? Eu acho que se tem uma coisa que é mais ou menos consensual entre economistas, até mesmo de correntes diferentes, é que programas sociais efetivos são programas sociais focados em pessoas mais pobres, né? São programas sociais que não são vinculados, por exemplo, você pode ter que pedir contrapartidas, né? Tem que colocar o filho na escola para receber, mas você não é adequado dizer o que a pessoa tem que fazer com o dinheiro, né? Porque cada um pensa e tem a convicção da sua principal necessidade, né? E o terceiro é que programas sociais que são efetivos são programas sociais com gasto público e não com tributos. Né? Desonerações tributárias não são focadas. Desonerações tributárias acabam pegando o rico, o pobre, quem vive em situação melhor, em lugares melhores, lugares piores. Então, não é focado. Num país com um aperto fiscal enorme como nós temos, né, nós temos que focalizar. Nós não podemos nos dar o luxo de gastar R$1 que não seja para quem mais precisa. Então, a gente vai ter que discutir, nós já vínhamos discutindo isso antes como país, não é de agora que essa discussão apareceu, né? Já tinha uma discussão dessa em outros governos. É preciso repensar os programas sociais para caber no orçamento e eles serem de fato efetivos. Nós gastamos uma quantidade relativamente grande com programas sociais, são muitos programas e o resultado não tem sido bom. Né? A concentração de renda não tem melhorado e o nível, né, de desenvolvimento humano do país também não. E, finalmente, a ação do Tesouro com empresas. Né? Tesouro ou Banco Central. Eu acho que nós tivemos um avanço institucional com a PEC, que permitiu ao Banco Central comprar títulos privados no mercado secundário. Essa é uma ação relativamente limitada, porque esses mercados não são muito desenvolvidos no Brasil, mas é uma ferramenta. Né? Agora, precisa ser feito de forma muito parcimoniosa, com muita institucionalidade e com muita efetividade, mais no campo monetário do que no campo fiscal. Né? O Tesouro não tem capacidade, nem tem como esse objetivo, mas no campo monetário existem países, né, o Sinésio mencionou o Fed, que tem alternativas como essa. Eu acho que pode ser uma coisa que pode ser estudada ao longo do tempo. Nós já tivemos um aperfeiçoamento institucional com a chamada PEC da guerra, que permitiu ao Banco Central comprar títulos privados nos mercados secundários. Obrigada, Megali.
Eu gostei muito que o Sinésio lembrou da Coalizão Indústria, que era uma coalizão que eu também integrava, que tem feito um trabalho muito bem organizado aí entre entidades setoriais, e é interessante também ver o quanto que a gente sofre, não só a indústria, mas o setor de serviços também, com toda essa burocracia. Eu agora mudei para o setor de aviação e tenho uma preocupação muito grande também com a alta do dólar, porque mais da metade do custo da aviação é dolarizado, então mais de 50% do custo, então tem toda essa preocupação. Eu não vou fazer a pergunta aí do que vai acontecer com o dólar, porque não dá para perguntar isso para o Megali, mas depois eu queria saber a bola de cristal aí do Sinésio e da Beth, se eles teriam alguma sugestão aí se o dólar vai subir ou não, faça esse desequilíbrio fiscal, se vai descer pela excelente reserva cambial aí acumulada no Brasil. Depois, não sei se vocês quiserem só dar um chute. Bom, eu só queria aproveitar também, antes de voltar para o Sinésio, que a gente está com a nossa nova presidente da Abrig, ela está acompanhando aqui o debate, ela assumiu a presidência da Abrig, a Carol Venuto, nessa última segunda-feira, a primeira mulher presidindo uma associação. A Carol está aqui. Obrigada, Carol, por estar acompanhando. E eu queria passar a palavra para ela. Ela sempre liderou muitas discussões aí na Abrig, tem feito várias, é uma das mais atuantes, lidera vários comitês, sempre liderou de mulheres, de capacitação, e agora a gente está super feliz com ela aí liderando a associação. Queria apresentar para todos vocês, quem ainda não conhece, e até aproveitar para ver se a Carol tem alguma pergunta, antes de voltar para o Sinésio. Bom, Marina, eu acho que eu vou participar sempre que você estiver conduzindo, só para ouvir sua apresentação, porque é maravilhosa, assim, para mim já valeu a participação. Mas, obviamente, eu queria agradecer demais, assim, a participação dos convidados. Para a gente é muito importante. A função da Abrig é essa, é estarmos aqui dialogando, né, entre setor público e setor privado. Esse debate é muito rico e o nosso objetivo como entidade, como sempre foi e continuará sendo, é promover esse debate, agora aí tendo a Beth também na nossa liderança feminina no Conselho Superior. Para a gente é uma honra, vamos abrir mais espaços também para mulheres estarem falando sobre economia, sobre os temas que elas quiserem falar. E não vou me alongar muito, porque o webinar não é meu. Eu vou fazer a ousadia assim, Marina, aproveitando, né? Eu já ia ver o webinar e já ia deixar essa pergunta. Eu queria ouvir do Megali um pouquinho sobre a questão do Pacto Federativo. A gente terminou o ano passado de 2019 com 3 PECs, né, abordando essa questão do Pacto Federativo, e no início desse ano a discussão estava bem encaminhada, né, e apesar de ser um tema bem polêmico, porque envolve interesses aí dos entes federados, o que nem sempre há consenso, eu acredito que pós-pandemia vai estar ainda mais complicado. No entanto, do meu ponto de vista, é um tema que vai ter que ser vencido, até para controlar os gastos também dos entes federados. Então, queria ouvir aí um pouquinho do Megali, qual que é a perspectiva dele, se vai ter que fazer um novo texto, qual que é a expectativa do governo para essa negociação, que acredito eu vai ser importante também aí depois do novo normal da pandemia. Obrigada a todos e ótimo evento. Obrigada, Carol. Megali, por favor. Obrigado, Carol, pela pergunta e pelos comentários e pela lembrança, né? Porque eu não mencionei aqui 2 reformas que são absolutamente cruciais. A primeira é a reforma do administrativo e a reforma do Pacto Federativo, né? As 2 são importantes porque elas endereçam um ponto dos mais fundamental para a retomada, que é a redução das despesas obrigatórias, né? Desvincular as despesas. Hoje o Brasil tem uma arrecadação pública de 1,5 trilhão, e desse 1,5 trilhão, né, sobram 190 bilhões de reais para os gastos não obrigatórios. Ou seja, quase toda essa arrecadação pública, que é pesada, nós sabemos que a arrecadação, que a carga tributária brasileira é elevada em termos comparativos internacionalmente, né? E quem vive aqui como todos nós e que temos que pagar impostos sabemos disso, né? E frustra saber que 95% dessas despesas são despesas dessa arrecadação vai para despesas obrigatórias e tem muito pouco espaço para investimentos, gastos sociais, melhoria da eficiência e da qualidade de vida
da economia brasileira e dos brasileiros. Então, é absolutamente fundamental uma reforma administrativa que flexibilize e reduza um pilar importante dos gastos públicos, que é a folha de pagamento do setor público, né, nos 3 níveis federais, e o Pacto Federativo também. Né? O Pacto Federativo, por exemplo, dá uma das PECs, Pacto Federativo, dá flexibilidade ao gestor público, seja presidente, prefeito, governador, no momento em que precisa fazer o ajuste fiscal, que um ajuste de gastos, esse ajuste não seja só concentrado em temas que não seja folha de pagamento. Ele dá a possibilidade de ele poder reduzir 25% da jornada, até 25% da jornada, e, portanto, até 25% da folha de pagamento de alguns segmentos do setor público, para ajudar a balancear nesse ajuste. Porque hoje, quando tem um problema na receita, todo o ajuste é concentrado naquela pequena parte não obrigatória, protegendo toda a parte de previdência, parte do funcionalismo, etc. Então, esse equilíbrio não é... Ou seja, o gestor público ele não tem instrumentos para fazer uma gestão equilibrada. O Pacto Federativo dá isso. O Pacto Federativo repensa a distribuição de recursos entre União, Estados e municípios. Né? Esse é o espírito do federalismo que o ministro Paulo Guedes defende em praticamente todas as suas intervenções públicas. Aquela história do mais Brasil e menos Brasília é nessa direção. Né? Inverter a pirâmide para que os recursos fluam lá para estados e municípios, que é onde está a vida das pessoas. Né? Eu tenho a felicidade de ter a vivência nessas 2 linhas do setor dos entes federativos. Eu fui da Prefeitura de São Paulo e agora estou no governo federal. Os 2 têm problemas enormes, mas a natureza dos problemas é diferente. Né? O problema lá da prefeitura são as pessoas em situação de rua, é o remédio que tem que chegar lá nas UBSs, em todas as regiões, é a merenda que tem que chegar na escola, é a reforma do teto da escola, é a zeladoria, desentupir um córrego, que tem um impacto direto na vida das pessoas. Então, os entes federados têm que ter a capacidade e têm que ter poder para atuar. Né? Mas, para que isso aconteça, primeiro nós temos que corrigir o problema estrutural fiscal da União, porque não dá para transferir recursos e manter toda a estrutura de gastos lá em cima, que aí toda aquela parte de solvência de longo prazo do país vai embora. Então, isso aí precisa ser feito de forma muito estruturada, muito discutida, e a natureza e o espírito do Pacto Federativo é exatamente esse. Obrigada, Carol. Obrigada, Caio. E agora passar para o Sinésio, que eu já vi que ele está com uma pergunta aqui. Sinésio, se puder, já... Não vou nem ler, eu já vou esperar você falar. Não, mas a pergunta já enderecei ao Caio. A preocupação, Caio, de verdade, a retomada vai chegar. A gente está discutindo só quando é que começa. Quando ela começar, ela vai encontrar uma grande quantidade de setores industriais brasileiros desarrumado, desalinhado, sem dinheiro no bolso, com conta para pagar. E vamos lembrar, todo o programa de postergação de contrato, redução de jornada, vão estar vencendo e os funcionários todos voltando para a folha das empresas. Este momento todo sacode o sistema e ele vai impor a alguns setores industriais uma fragilidade comercial. Só que os nossos parceiros internacionais, europeus, japoneses, coreanos, chineses, vietnamitas e tudo mais, tailandeses, estão plenamente operacionais. Eu converso todo dia com a presidente da Brinque de Brinquedos da China. Ela me disse que as 8.500 fábricas dela já estão operacionais e os 4,5 milhões de trabalhadores que brinquedo tem na China já estão operando. Não faltou navio, não faltou contêiner, não faltou nada. Bom, nós vamos estar debilitados, e falando por vários setores da economia, da coalizão e outros, e o nosso concorrente não. Pode ser que a gente sofra um ataque destruidor a partir destes setores externos. É possível se pensar em que o governo brasileiro tome alguma atitude, não de proteção, eu não quero proteção e a gente não precisa de proteção, mas tem que ter uma defesa comercial para me deixar respirar com o meu próprio pulmão e não com o do hospital, porque senão as indústrias estão na UTI e a gente pode ter a morte de muitos CNPJ. E quando morre CNPJ, não tem mais emprego para o CPF. Então,
é preciso um sistema que defenda as indústrias no momento da fragilidade da retomada. É possível, Caio? O pós-pandemia, né, nós ainda estamos no pandemia, né, no modo pandemia, que é manter o tecido vivo. Nós estamos começando a entrar no pós-pandemia, que é o que você está descrevendo, com um agravante, que é a parte toda de crédito, de dívidas anteriores à pandemia, né, que devem gerar né, a gente tem que lembrar que antes do Brasil entrar na pandemia, a economia vinha se recuperando, né, havia em alguns segmentos, como por exemplo o segmento de crédito aos consumidores, à pessoa física, o crescimento estava num ritmo bastante importante. Ou seja, boa parte desse crédito que foi concedido no pré-pandemia, com a alta do desemprego, as dificuldades de renda, gerarão problemas à frente também, né? Então, nós vamos ter aí para digerir uma consequência, né? um bloco aí de inadimplência que vai durar um bom tempo. As projeções não estão mostrando um PIB voltando 4%, 5%, 6% à frente, como é natural em momentos em que cai o PIB tão fortemente, justamente porque esse período de digestão das consequências, né, e dos gastos, né, e das ações feitas durante a pandemia vai se prolongar, né? Como eu disse, também para o lado do setor público. Nós vamos ter que pagar essa conta. É importante fazer o gasto, nesse momento, fundamental, né? Uma pena que nós não entramos nessa situação de uma maneira mais equilibrada. Entramos com menos munição do que países que foram fiscalmente responsáveis no passado. Nós não fomos, entramos com menos bala. Se nós tivéssemos tido um Estado mais ajustado, mais equilibrado, mais ágil no passado, hoje nós teríamos uma ação muito mais rápida. O Brasil optou, ao longo do tempo, por ter um Estado muito grande, né, com braços em diversos setores, né, um Estado quase que paquidérmico, que na hora da retomada, na hora da necessidade, né, tem dificuldade de ações. Então, eu acho que a crise também reforça a importância da austeridade em momentos de tranquilidade e de um Estado focado, ágil, para momentos como esse, né? Como é que nós vamos atuar na sequência? Nós vamos ter que atuar com as mesmas armas, né, que nós herdamos, ou seja, nós herdamos armas debilitadas fiscalmente, debilitadas em termos de capacidade de reação do Estado, mas é assim que nós vamos atuar para frente. No ponto da defesa comercial, tem um lado, que é a defesa da indústria, né, da retomada da indústria local, que pode durar alguns meses, mas tem um outro lado também, que se o mundo volta a crescer, né, e se tem um efeito positivo dessa crise internacional, é que os custos caíram muito, então as coisas estão baratas no mundo, né, bens de consumo final, mas principalmente insumos de produção, e nós nós precisamos nos beneficiar desses custos baratos do mundo, nós temos que estar plugado no mundo, porque o mundo vai se recuperar fortemente. O Brasil tem que estar plugado no mundo. Nós não podemos estar aqui numa armadura, fechadinhos, que nós vamos incorrer nos mesmos erros do passado, né? De não se beneficiar das novas tecnologias, dos insumos baratos, né? dos custos de produção e de tecnologias diferentes. Então, nós temos como norte a abertura da economia, nós temos como norte, aí não só da pandemia, né, norte de política econômica, nós temos como norte redução do custo do Brasil. É aquela história que o ministro repete frequentemente, né? Não pode abrir com um empresário com um piano nas costas, uma bola de ferro de um lado, uma bola de ferro do outro, né, impostos, cargos trabalhistas, etc. Aquela história que ele conta sempre, e eu sei que vocês concordam, né? Preciso reduzir o custo aqui. Então, nós vamos enfrentar esse dilema no pós-pandemia, mas é aquilo que eu falei anteriormente, a pandemia, em algumas situações, deixam mais claros e mais explícitos ajustes que já precisavam ser feitos anteriormente. Obrigada, Megali. Eu queria passar já rapidinho para a Beth, não vou nem
intrometer agora nesse assunto, porque senão a gente vai perder muito tempo. Temos menos de 20 minutos para acabar o nosso debate. Beth, por favor. Eu vou começar aí com a minha segunda fase das perguntas, até com um comentário positivo, né? Porque é tanto problema, é tanta dificuldade, mas eu queria chamar a atenção de todos nós de uma matéria publicada hoje no Valor Econômico, que justamente mostra que o Brasil entrou na lista dos 25 países do FDI Global Index, que é um índice que mede o investimento estrangeiro direto. E aí, justamente a matéria faz a avaliação. Então, nós tínhamos saído há 2 anos atrás, algo assim. Dos 25 países que fazem parte dessa lista, nós entramos, então, no 22º. Bom, na situação que se está, e a avaliação do porquê, então, fomos avaliados positivamente para retornar à lista, bate justamente nas reformas, como era de se esperar, né? Então, eu acho que é uma notícia que é boa, porque é uma percepção externa, né? Quer dizer, toda essa discussão de capital volátil, isso e aquilo. Então, eu acho que, pelo menos dentro desse cenário, foi uma informação valiosa, eu entendo. Megali, você passou assim um pouco já pela minha pergunta, mas eu acho que aprofundar seria importante. Quer dizer, como você disse, nós estamos a caminho do pós-pandemia, e eu entenderia que no pós-pandemia das importantes medidas de mercado, penso eu, seria incrementar imensamente a competitividade e a produtividade, porque daí, com outras medidas, sai demanda de consumo, bom, e aí a gente começa a girar a roda. Por outro lado, como você mesmo disse, o mercado internacional, que já está no pós-pandemia, o setor industrial tem algumas visões ainda para serem rechecadas, que todas as economias elas poderão fazer um movimento bastante antiglobal, no sentido de todo mundo tem que recuperar o seu mercado, todo mundo tem que recuperar a sua competitividade, a sua produtividade. São trilhões e trilhões injetados nas economias de todos os tesouros do mundo. Quer dizer, entende que pode haver para as economias, e justamente essas que já têm nível fiscal baixo, acessível, bem baixo, vai baixar mais ainda. Preços de mercado acessíveis, porque você tem que subir a economia. E se a gente compara isso com o Brasil, então o esforço será o mesmo, mas sobre uma plataforma muito mais cara, porque, como você já respondeu, não fizemos a lição de casa, não fizemos nem saneamento básico, você imagina, em tributo, né? Um dos maiores problemas dessa pandemia é que não são todos os brasileiros que podem lavar a mão com a rapidez que a gente pode. Então, começa por aí o problema do Brasil. Então, mas apesar disso, assim, quando essas economias estiverem um pouquinho mais estáveis, que será rápido, acredita-se que elas vão procurar outros mercados, porque de alguma maneira você precisa incrementar a sua própria economia. Então, a minha pergunta para você é como o Brasil, como é que o Brasil avalia esse novo cenário, eu vou chamar de concorrencial, na falta de melhor palavra, nessa nova disputa pelos mercados, como é que isso vai acontecer? E para finalizar minha pergunta, porque acho que não retorna mais a mim, acho que é uma pergunta talvez para todos nós, quer dizer, nós estamos vendo uma cena global que, se fosse feito um filme, eu ia achar que o roteirista e tal tinha uma imaginação super fértil, nunca imaginaria nada semelhante a isso.
Então, a minha pergunta para você, uma reflexão para todos nós estamos falando, e globalmente agora, de um game changer, ou seja, a geopolítica vai mudar, o sistema econômico vai mudar, as práticas vão mudar. Nós estamos agora 90 dias trabalhando na frente de um computador e cuidando da família e cuidando de tudo. Quer dizer, isso é um game changer que marca o século XXI definitivamente para uma nova, totalmente um novo modelo, exatamente um game changer. Ou nós estaríamos falando, quem sabe, um pouco menos do que isso. E a China e os Estados Unidos, eles vão se acertar. Eles já discutiram, enfim, se bateram um pouco, mas acertaram o caminho. E vão os dois defender muito bem seus próprios mercados. A América Latina melhora um pouco, mas fica só nisso, a Rússia permanece lá. Ou seja, qual é a dimensão? E agora, acho que eu me permito fazer a pergunta para todos aqui, porque essa resposta precisa. Qual é a guinada, qual é o resultado dessa grande guinada economicamente, mas essencialmente politicamente, geopolítica, que vai impactar em todas as nossas economias? Obrigada. Obrigada, Beth. Caio, por favor. Vamos lá, Beth. Deixa eu começar com a primeira pergunta, que é, entre aspas, a mais fácil, né? Depois eu vou na mais difícil, que é essa do grande impacto, né, das dimensões, das consequências dessa crise. Mais fácil, entre aspas, porque, como eu falei, a questão da abertura, da proteção, da procura de novos mercados, é algo que tem que ser analisado de forma muito cautelosa, né? Mercado a mercado. A gente não sabe exatamente ainda como é que vai ser o pós-pandemia. O nível de incerteza ainda está muito elevado na economia, né? Nós estamos ali monitorando dia a dia a evolução da pandemia no Brasil e no resto do mundo e na evolução dos mercados, né? Nós temos duas secretarias especiais, a Secretaria Especial de Assuntos Internacionais, que ainda é liderada pelo secretário Marcos Troivo, mas que está de mudança, mas a estrutura permanece, né? E vão avaliando mercado a mercado, essa questão da abertura, de proteção, né? O que pode ser feito, o que tem sido feito, né? Aliás, esse é um tema que a Coalizão Indústria tem trazido ao ministro Paulo Guedes, foi levado inclusive ao presidente Bolsonaro há um tempo atrás, né? Naquele dia ali da travessia da Praça dos Três Poderes, né? Então é um tema que está em primeira análise lá no Ministério. E a outra secretaria, que é a secretaria liderada pelo secretário Carlos da Costa, de Produtividade, que, aliás, onde nasceu aquele programa que mapeou 1,5 trilhão de custo Brasil, né? E que continua. E o secretário Carlos montou ali um barômetro dos setores da economia, da crise, que vai monitorando ali todo dia, através da arrecadação de impostos e da interação com as empresas e com as associações, como é que está indo cada um desses setores e como é que é a evolução, né, da necessidade de ações de política econômica em cada uma delas. Então, essas duas secretarias trabalhando em conjunto, eles ficam, inclusive, vocês conhecem, né, no mesmo bloco, o bloco J aqui da esplanada dos ministérios, e dali, né, e da interação com vocês, da análise de mercado, da evolução da crise, que vai nascer a reação de política, o que vai ser preciso ser feito ou não ser feito, né, em cada um dos setores. Agora, os efeitos, né, a dimensão dessa pandemia, se é um game changer ou não, e qual o impacto, isso a gente vai ter que vai aprender, né? Eu acho que a gente está aprendendo a cada dia. Crises como essa mudam comportamentos, né? Mal comparando, mas nós tivemos tocando uma campanha aqui, espero que não toque por muito tempo. Mal comparando aqui, nós tivemos uma crise parecida não, mas que tem alguns efeitos parecidos, que foi o apagão de 2001.
né? E nós entendemos ali que nós tivemos no apagão, e quem acompanhou a despesa com energia elétrica antes e depois do apagão, percebeu que ela nunca voltou ao que era antes, porque houve uma mudança de comportamento relevante dos consumidores. Nós estamos falando de um setor absolutamente importante, mas aconteceu. Então, é muito provável que este período prolongado de distanciamento social global, né, ali era um setor no país, né? Agora nós estamos falando de uma coisa global por muito tempo, com incertezas para frente. Nós não sabemos se a China vai ter que voltar a fazer lockdowns ou não, né? As notícias estão começando a aparecer nessa direção. Então, acho que a pergunta é para todos, né? A pergunta a Beth mesmo abriu no final para o Flor, para quem quiser comentar e mencionar e tentar entender o que está acontecendo no seu setor. Mas certamente a maneira como a economia global vai se organizar a partir do ano que vem vai ser diferente do que foi até agora. Obrigada, Caio. Foi interessante que a Beth lembrou também dessa questão do protecionismo. Muitos países agora eles estão já seguindo esse rumo aí de fechar, né, de protecionismo, e a gente sempre quer saber qual que vai ser o rumo que o Brasil vai tomar, que sempre estava nesse discurso de abertura de comércio. E esse foi um tema que a gente chegou a discutir muito com o Troirro, que agora, como você bem mencionou, vai assumir um cargo super importante e que enche de orgulho os brasileiros. Acho que vai ser o cargo mais alto de um brasileiro fora do Brasil, nessas instituições públicas. Inclusive, ele foi meu professor na faculdade, eu gosto muito dele, é um excelente profissional e fiquei muito feliz também por essa indicação dele. E também ter mencionado o secretário Carlos da Costa, que tem feito essa liderança do projeto Custo Brasil, junto com as entidades. Eu participei ainda na época que eu trabalhava para o setor químico, e junto com os meus colegas que estão aqui presentes, a gente fez esse estudo junto com o Ministério da Economia, que ficou muito bem feito e bem liderado pelo secretário. Só tem mais duas perguntas, uma até que eu gostaria de saber, assim, bem rápida, porque eu costumo falar rápido. Então, assim, muitas pessoas acreditam que incentivar o consumo, colocando dinheiro nas mãos da população, é uma forma de estimular a economia. E uma medida rápida e simpática, e que contaria com o apoio do Congresso Nacional, seria o reajuste à tabela do imposto de renda retido na fonte, e que não é feito já há muito tempo. E aí eu queria saber se você acha que é uma possibilidade concreta de que seja realizado nessa pós-pandemia. Eu queria saber a sua opinião. E depois passar para uma pergunta que a gente recebeu aqui no chat do Luiz Meyer. Eu acho que várias medidas vão ser estudadas, né? Eu não estou na parte tributária lá, isso deve ser avaliado lá pela Secretaria da Receita Federal, né, do secretário Tostes. A minha opinião pessoal é que são, como eu mencionei aqui, né, são mais efetivos gastos focados do que desonerações tributárias, né, ainda que sejam para faixas de renda, porque você não consegue, você pega o rico, pega o pobre, pega quem está ganhando mais, ganhando menos, né? Então, eu acho, como nós temos uma restrição de gastos muito grande, eu concentraria esforços em transferências e não em mudanças tributárias, pelo menos nesse curto prazo. Mas essa é a minha opinião pessoal. Isso vai ser uma das pautas. Já vinha sendo avaliado, todo ano é avaliado, né, o ajuste da tabela do imposto de renda. Eu acho que é mais efetivo outras medidas, mas isso é uma opinião pessoal. O estudo vai continuar sendo feito. Mas é uma possibilidade de fato. Já vinha sendo discutido anteriormente, é uma possibilidade de fato, mas, de novo, tem que ter um horizonte de equilíbrio das contas públicas ao longo do tempo, e nós temos que não nos perder nisso. Este ano é um ano absolutamente atípico, diferente, né? Nós estamos colocando para trás, andando para trás em muitos dos temas de ajuste que nós fizemos, né? Se fosse aquele joguinho de casas, né? É como nós caímos numa casa que diz assim, volte ao início do jogo, volte a uma dívida de 90%, 95% do PIB, né? Mas pelo menos a gente volta com um arcabouço fiscal de reformas mais bem elaborado, que nos dá segurança de que nós vamos retomar a trajetória seguinte, né? Então, esse arcabouço vai precisar e vai prevalecer para frente. O ministro Paulo Guedes, o secretário da Fazenda Valderi, o secretário do Tesouro e o novo secretário do Tesouro
o Bruno Funchal também tem sinalizado nessa direção, nós estamos muito convictos de que o equilíbrio fiscal é a coisa mais importante para a retomada sustentável da economia. E, portanto, todas essas medidas têm que ser analisadas a essa luz. Tá bom, obrigada. Então, só passar aqui para uma pergunta que a gente recebeu do Luiz Meyer no chat. Quando o Simples foi iniciado, trouxe redução tributária, unificação de tributos e também simplificação de regras. Ao longo do tempo, as alíquotas foram sendo aumentadas e parte da simplificação foi corroída. Além disso, algumas atividades foram incluídas, mas com alíquotas altas que o tornam desvantajoso, frente ao presumido, por exemplo. E há distorções entre atividades... deixa eu achar aqui. Há distorções entre atividades, por exemplo, o serviço de advocacia tem alíquotas muito menores do que o de vendas. Essas dificuldades mantêm parte dos prestadores fora da formalidade. Qual a importância do Simples num futuro formato e o que fazer dele? O Simples ele foi uma conquista, né, do país em determinado momento do tempo, mas, por outro lado, traz desafios, né? Um deles é até a mudança, né? A gente sabe que, em muitas circunstâncias, quem vai chegando ali perto da fronteira, a empresa, em vez de crescer para cima, ela começa a crescer para o lado, né? Aparecem outras empresas para você não sair dos limites, etc. Então, isso acaba gerando ineficiências. E o tema mencionado de setores que pagam mais, que pagam menos, é aquele tema ligado à reforma tributária. Nós precisamos fazer uma reforma que uniformize, simplifique o sistema tributário. Mas, ao fazer isso, setores que pagam menos, regiões que pagam menos, regimes especiais vão precisar ser repensados, né? E essa vai ser a discussão fundamental, importante da sociedade e do Congresso Nacional. Essa é a boa discussão política. Eu acho que essa discussão está começando a acontecer. Nós discutimos reforma tributária há anos no Brasil, mas nós nunca tínhamos entrado realmente a fundo, porque quando nós entramos a fundo, nós começamos a perceber essas diferenças de setores. E aí a discussão aparece, né? Por que a reforma tributária é um desafio e anda devagar? Justamente porque ela agrada a todos na manchete, né? Mas para baixo vai ter um grande rearranjo, né? Mas ele é fundamental e precisa começar urgentemente no país. Obrigada. Então, só antes de encerrar, eu queria passar para as considerações finais, primeiro da Beth, depois do Sinésio e depois do Megali. Beth, por favor. Uhum. Alô, vocês estão me ouvindo? Então, né, desculpa que me atrapalhei aqui. Olha, eu acho que é um pouco o que a gente estava colocando, a grande interrogação é onde se vai chegar. E onde se vai chegar, a gente tem que ter consciência, depende muito do que a gente vai construir. Então, todos nós estamos há muitos anos no mercado, na indústria. A agenda brasileira é uma agenda fiel, ela te acompanha a vida toda, entendeu? Ela não te abandona. Então, o que eu gostaria de comentar é que esse momento, com a gravidade que ele tem a gravidade do ser humano, a gravidade da economia, a gravidade das estruturas, mas que, de alguma maneira, a gente conseguisse criar as oportunidades aí, porque eu trabalho com o governo, toda a minha vida, o governo brasileiro, e eu tenho uma experiência que não é exatamente a melhor. A cada eleição é natural que cada um dos setores vai fazer seu programa eleitoral, levar os candidatos. E se você ler a sua agenda nas últimas 10 eleições, elas passam pela mesma uma coisa que se tornou crônica no país. Então, quem sabe um cenário devastador como esse consiga fazer com que, de alguma maneira, e o setor privado, eu tenho impressão, tenho certeza absoluta que vai estar sempre
disponível a considerar, a conversar, a tentar construir, mas que definitivamente esse país consiga dar passos concretos, porque quantos anos na vida nós falamos em tributos, em custos, então não é questão de desistir, mas é importante encontrar as oportunidades, e talvez esse seja o nosso game changer, se não é do planeta, se não é de todas as economias, mas quem sabe possa ser do Brasil. E isso depende de todos nós, depende dos mesmos brasileiros no setor público, depende da seriedade, da agilidade que a gente puder fazer. E, bom, eu, com isso tudo, desejo muitas felicidades ao Megali, quero agradecer todo o nosso convívio aí com o governo brasileiro, a administração da economia, e, se Deus quiser, ano que vem a gente está conversando já sobre o que aconteceu. Muito obrigada. Muito obrigada, Beth. Sinésia, por favor. Megali, obrigado pela oportunidade de compartilhar temas tão elétricos aqui da nossa economia com você. E é mais ou menos assim. Quando nós pensávamos que tínhamos todas as respostas, veio o coronavírus e bagunçou o coreto e a gente não tem mais nenhuma resposta. Eu posso dizer que o Brasil vai sair dessa e tudo mais, mas olha, na boa, quando esse governo assumiu, a gente tinha uma esperança enorme na equipe a que você pertence, do ministro Paulo Guedes, de poder saber o que tem que fazer e ter autorização para fazer. Foi a nossa grande aposta, continua sendo a nossa grande aposta e vai ser a nossa grande aposta. Mas eu queria terminar isso, não podia deixar de concluir, que é assim, por favor, não deixe de pensar que o ambiente da indústria precisa ser desonerado. A gente não quer, na reforma, nos arranjos, tira a gente de pagar tributo, porque a tributação durante o processo de produção, ela onera, encarece e tira a competitividade. Vamos encontrar um outro jeito de fazer, um jeito mais inteligente de fazer. E de resto, Caio, estamos juntos. Muito obrigado pela paciência e o debate sempre. Obrigado. Muito obrigada, Sinésio. A gente está aguardando aí ansiosamente a retomada de toda da nossa vida normal aí para conseguir o seu convite de jantar para a gente se reunir mais uma vez. Só antes de passar para o Caio, eu queria passar para a Carol, nossa presidente, para também fazer umas considerações finais, que a gente está contando aqui com a presença dela. Temos muito orgulho de ter uma presidente novinha aí, super competente. Por favor, Carol. Marina, muito obrigada, parabéns pela condução aí do debate. Queria agradecer demais o Caio Megali para a Brig, é uma honra tê-lo aqui. Já de pronto coloco a entidade à disposição para fortalecer o diálogo realmente, apresentar as demandas dos nossos setores, como muito bem apresentadas aqui hoje pelo Dr. Sinésia, a doutora Elizabeth. Agradecê-los também pela participação, pelo Bernard aí ajudando na realização de mais um evento e a todos os associados presentes também. Boa noite. Obrigada, Carol. Boa noite. Megali, por favor. Bom, queria agradecer, né, de novo com o convite, a oportunidade. Marina, Carol, Beth, Sinésio, e todos que estão aqui assistindo e participando desse debate, né, e reforçar como é importante a conversa, a interação entre o setor público e o setor privado. Sempre foi, né? Eu comecei aqui dizendo que o nosso norte no governo é um norte de entender os problemas lá da ponta e procurar resolver, né? Não é aquele norte que nós sabemos tudo aqui, nós que temos as soluções, né? E nesse momento, né, nós temos que estar ainda mais perto, ainda mais fortes, né, ainda mais ligados para resolver os problemas, né? Como vocês sabem, o problema de um às vezes é a solução de outro, a solução de um cria dificuldade em outro, nós temos que fazer esse arranjo e pensar no Brasil, né? Pensar na indústria, pensar nos serviços, pensar no emprego, pensar na agricultura, né? Pensar nos investimentos, né? E nos ganhos de produtividade. O Brasil tem surtos e momentos de melhoras, de ajustes, mas, como a Beth colocou, são anos de dificuldades em traduzir essas reformas, esses ajustes, em, de fato, ganho de produtividade. Infelizmente,
são décadas de estagnação de produtividade e o impacto do corona vai ser ainda mais forte nessa tendência. Esperamos que, como a Beth colocou, o game changer para o país, né, e nós temos trabalhado desde o começo do ano, e eu agradeço o apoio e as palavras do Sinésio, né, em confiar na equipe, em confiar nas nossas políticas, nós vamos reforçar para frente e tenho convicção de que este esforço conjunto é que vai permitir que as reformas sejam finalmente discutidas e aprovadas e o país possa retomar a capacidade de ganhar produtividade, especialmente nas pequenas e médias empresas. As grandes empresas brasileiras sofrem com um ambiente de negócios complicado, mas o seu nível de produtividade, por diversas razões, vocês conhecem, não é tão distante da produtividade de uma grande empresa internacional, né? Na verdade, da porteira para dentro, como alguns falam, a gente tem algum questionamento sobre esse tipo de abordagem, mas a verdade é que a produtividade dentro da fábrica, na grande maioria dos setores industriais brasileiros, das grandes empresas, é muito forte. Mas nas pequenas e médias é onde o gap aparece maior, o distanciamento de produtividade aparece maior. Muitos estudos mostram isso. Então, as políticas têm que ser focadas em gerar um ambiente de negócios para que assim como o Sinésio mencionou, que acorda todo dia às 5 da manhã pensando na indústria, né, o pequeno empresário, né, o dono da empresa, o dono da fábrica, o dono da loja tem que acordar todo dia e acorda todo dia pensando na sua loja, em abrir o seu negócio e faturar para pagar as suas contas, né, possa acordar um pouco menos preocupado com atender as burocracias governamentais e mais preocupado em gerar bons e melhores produtos inovadores para fazer a economia crescer. Obrigado, boa noite e continuamos contando com esse diálogo e com a participação de vocês e com a ajuda de vocês para desenhar as políticas públicas brasileiras. Muito obrigada, Caio. Obrigada, Sinésio, Beth, Carol. E foi interessante que no final o Sinésio contou o segredo dele de conseguir presidir tantas entidades, né? Acordar às 5 da manhã, trabalhar 18 horas por dia, que você me contou aqui no chat depois. Então, é isso que a gente tem feito. Eu vi que também o pessoal do Ministério da Economia também tem trabalhado muito. E o que nos resta aqui é desejar todo sucesso para você, Caio, para todo o governo, porque o sucesso do governo e o sucesso do Legislativo vai ser o sucesso do país. E conte com a gente dos relações institucionais e governamentais para fornecer todas as informações que a gente puder, dar todo o subsídio de informação que a gente puder e contribuir para uma agenda positiva aí do Brasil, que é o interesse de todos, que o Brasil fique bem e recupere logo. E na esperança de ter logo essa retomada do ajuste fiscal, para a gente continuar atraindo novos investimentos, reduzir a burocracia, reduzir o custo do Brasil, aumentar a competitividade e essa isonomia competitiva com o mercado global, que é do interesse de todo mundo. Então, queria agradecer mais uma vez, por meio da Briga, que proporcionou também toda essa oportunidade para a gente debater. Agradecer a Briga Matchmaking, que o Bernard está ali, eu acabei de ver, desculpa, Bernard, a Matchmaking, que é nosso parceiraço aí, pela oportunidade da gente organizar esse debate que é tão importante para o Brasil, e convidar todo mundo depois para conhecer o site da Briga, o Instagram da Briga, LinkedIn, Facebook, que a gente tem agitado muito, o canal no YouTube, que depois tem a gravação desse debate e de todos os outros debates que a gente tem feito, estão disponíveis no canal da Briga no YouTube. Mais uma vez, muito obrigado, se cuidem, usem máscara, álcool em gel e eu espero ver logo todo mundo em breve presencialmente. Muito obrigada, pessoal. Um abraço. Tchau. Um abraço, obrigado.